Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. Dando sequência aos temas ligados à missão de catequistas, hoje nós iremos falar sobre o tema didática e metodologia catequética. Vamos entender um pouco como estruturar um bom encontro para as turmas de catequese, quais as fontes seguras para auxiliar na evangelização, especialmente qual a proposta universal da doutrina da Igreja Católica para quem é catequista. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. E para me auxiliar nesta missão, eu tenho a satisfação de receber hoje aqui nos estúdios da Paulus o Altieres, ele que é consultor de catequese, e ele que já nos acompanha neste trabalho de formação para os catequistas de todo o Brasil. Altieres, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cleane. Que alegria. Nós que agradecemos por sua participação. E vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. O Altieres é doutor em ciência da religião, escritor, palestrante e professor universitário. Ele é fundador da rede Catequistas em Missão e atua na preparação para catequistas e evangelizadores. É membro da Sociedade Brasileira de Catequetas, o SBCAT, vinculada à CNBB, e consultor de catequese da Paulus. Escreveu, entre outras obras, para a editora, os livros Amor e Tempestade, sobre a catequese afetiva, e Rotas de Navegação para a Perseverança, sobre evangelização de adolescentes e jovens. Muito bem, que currículo, né, Altieres? Que bacana, seja bem-vindo. Obrigado, estou feliz a gente vir bater um papo aqui. Nós sempre temos bem úteis para a catequese, não é, Cleane? Sim, muito úteis, né, para os catequistas. E, Altieres, principalmente sobre esse tema, né, para a missão do catequista, que é a didática e a metodologia. Então, vamos por parte, né, falar um pouco de metodologia, didática, que é preciso para essa missão tão importante, né? Altieres, quais os primeiros passos para quem deseja iniciar na missão catequética? O primeiro passo de todos é ter noção do perigo que significa entrar na catequese. Perigo? Perigoso, sabe? Sim. Tem muita cobrança, muita exigência, e às vezes, Cleane, acontece que as paróquias deixam isso para o último momento, quando já não tem catequista, o ano catequético está começando, aí que algum padre, alguma coordenadora vai se mobilizar. Quem quer ser catequista? O pessoal gosta de chamar isso de pego no laço. Primeiramente, se informe bem. Se você quer ser catequista, se informe bem, porque é muito prazeroso, mas tem alguns requisitos, né? Primeiro passo, você pergunta, buscar conteúdo. Eu vou ser muito direto, viu, Cleane? Sim. Com muito amor pela missão, não dá para alguém ser catequista sem ter lido o catecismo da Igreja Católica. Nem ser catequista sem ter lido a Bíblia. Ah, mas é muita página, são 900 páginas, mas tem certos livros por aí de literatura, né? Não vamos citar aqui, mas facilmente ultrapassam aí as 2.000 páginas em 2 ou 3 volumes. Tô mentindo, Cleane? Fala a verdade. É verdade. Você que é uma pessoa que lê bastante, não é? Verdade. Então. Tem que aprofundar, né? Cada vez mais. Olha que missão, que responsabilidade para ensinar as crianças, adolescentes. É muita coisa mesmo. Claro. É que na visão geral, às vezes, talvez a gente não faz uma boa propaganda da missão, mas na visão geral, as pessoas pensam que um catequista é uma pessoa, vem aqui, ser aqui, né? Vem ensinar a rezar Ave Maria, Santa Maria. Não é bem por aí. É bem diferente disso. Sim, já pegando esse gancho, existe um perfil, então, para ser catequista? Quem é o catequista hoje? Existe um perfil. Tem que gostar de pessoa, gostar muito de gente. Além de gostar de gente, tem que ser alguém que ama conhecer a doutrina. A doutrina é um poço infinito que perpassa aí vários séculos de tradição, de construção teológica, coisas fantásticas, e tudo isso merece ser conhecido. É esplendoroso. Dentro disso que você me pergunta, por exemplo, ler o catecismo é uma das experiências que todo mundo me diz quando lê, uma das mais prazerosas, por conta do conteúdo denso e tudo mais. Então, na missão de ser catequista hoje, primeiramente, nós temos esse requisito, precisa de conhecimento de conteúdo. Senão vai fazer o quê? Vai ficar lá de companhia com os catequizandos? Não adianta. Olha só, fica a dica aí para vocês catequistas. Altieres, então, só voltando ao nosso tema, didática e metodologia, porque na catequese é preciso pensar numa didática e metodologia para guiar a transmissão da fé.
Existe uma palavra que é método, de onde vem metodologia, e a didática também deriva da metodologia, e método é caminho que precisa ser percorrido. Ninguém vai a lugar nenhum se não souber para que direção precisa ir. E a didática e a metodologia vão ajudar nisso. Olha, Cleane, na verdade a gente já percebeu uma coisa. Eu tenho falado disso há alguns anos já. A grande crise da catequese, pelo menos na Igreja Católica do Brasil, que é a que está em crise, não é a Igreja Católica do mundo todo, não. A do Brasil, sim. Algum outro país. Mas aqui é porque a nossa catequese é extremamente frágil e extremamente precária, muitas vezes. E por muitos motivos. O heroísmo das catequistas é grande, o amor e a dedicação é grande, mas falta uma consciência da comunidade paroquial, do conselho pastoral paroquial, dos padres também, porque não, queridos padres? Vamos apoiar a catequese, meu jovem, vamos apoiar a catequese aí, né? Não deixa de investir, não. E a didática e a metodologia são o primeiro ponto para reverter essa crise, por quê? Sabe de uma coisa, uma estatística, Cleane? Nós temos, em geral, 2 ciclos catequéticos principais. Eucaristia e Crisma. Sim. E a cada 10 crianças que fazem um ciclo eucarístico, apenas 4 fazem um ciclo crismal. Que está acontecendo com essa defasagem, essa evasão? É porque a catequese tem uma metodologia que não é muito bem elaborada ainda. Então, um nó dessa crise, eu tenho insistido muito há alguns anos, é o encontro que não é tão bem preparado, o encontro que não é bem elaborado. E é aqui que a gente pode ajudar a catequese, ajudar catequistas de todo o país e também dos outros lugares que nos acompanham também. Sim, existe um modo correto, então, para preparar esses encontros? Eu coloquei no livro Rotas de Navegação, até mostro para vocês, quem não conhece ainda. Esse livro, Cleane, eu escrevi para adolescentes e jovens, e a proposta é que aqui há 5 níveis de interação distintos para que a criança, o jovem, no caso o adolescente, possam aproveitar. Primeiro nível a gente já faz muito tranquilo, de olhos fechados, chamado nível ou dimensão formativa. É o encontro semanal. Dimensão formativa é o encontro semanal. Segunda dimensão, que ajuda o catequizando a entender o que é vida de oração, chama-se dimensão mistagógica. Aí, Cleane, o pessoal vai falar de mistagogia, mas não explica para as catequistas, para os catequistas, como é que faz. Mistagogia é, basicamente, uma experiência de oração profunda ou pela leitura orante ou pela léxio divina, que são coisas diferentes. E para encurtar, a dimensão lúdica, a dimensão caritativa e a dimensão missionárias. Assim, Cleane, a gente completa o ciclo e a metodologia desse modo fica bem completa. É difícil que um catequizando que passe por isso não ame a Igreja Católica. Sim, você fala um pouco sobre essa preparação e aí me vem à mente uma palavra, né? E a espiritualidade, né? Porque tem que estar inspirado também para poder preparar os encontros, né? Qual a importância também? A espiritualidade é ponto central. A gente, mais do que nunca, é visto e observado, né? Por isso que a dimensão mistagógica é a dimensão da espiritualidade. Catequistas precisam ser especialistas na palavra, no sentido mais amplo. Precisam ser pessoas que entendam da espiritualidade e saibam levar as pessoas para um caminho de crescimento na fé. Claro que a gente só vai conseguir isso depois, não é automático. Nesse sentido, Cleane, uma espiritualidade forte não é um dom automático. É um dom que a gente pede, busca, estuda, se prepara. E depois de se preparar, a gente consegue oferecer alguma coisa boa. Isso também requer tempo, digamos assim. O catequista que trabalha, né, tem a sua família. Como encontrar tempo? Tem que haver a dedicação, né? O que você poderia dizer sobre isso? Tem que ter tempo. Precisa. Essa é a realidade, né? Tem que colocar como prioridade. O tempo é necessário para estudar de forma permanente. A gente não consegue se transformar numa versão melhor de nós se nós não buscarmos as luzes para isso. Para isso precisamos de tempo, de dedicação, determinação, foco diante dos momentos que a gente estiver cansado, abatido, chateado com a comunidade. Mas aqui, Cleane, vem aquele probleminha que nossas comunidades, às vezes, colocam muitas coisas para os catequistas fazerem. Isso não ajuda. Catequista que está em mais do que 2 iniciativas pastorais ou movimentos não vai conseguir manter esse ritmo de aprofundamento. Muito bem. E, Altieres, pensando em metodologia,
Eu gostaria de partir de um exemplo simples aqui, né? Como podemos ensinar as orações na catequese? Se a gente está falando de didática e metodologia, partindo das orações, como o catequista ele pode ensinar? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente usar alguns recursos muito interessantes que podem ajudar na memorização. A memorização não ficou de lado, não, né? Quando se joga fora ou tenta jogar fora a catequese escolar, é a postura autoritária, talvez, mas não alguns recursos. Por exemplo, sabe o que eu faço, Cleane? Não sou catequista com crianças há um bom tempo, mas quando era, eu criava jogos de memória, cartas, as crianças e eu criavam juntos, porque já é um trabalho de memorização. Então, cartas para que depois pudessem ser usadas como jogo da memória, ou então cartas de memorização, que são outras coisas. Por exemplo, na capa da carta, que é o verso, vem escrito o nome da oração. Então, ato de contrição. Aí ela precisa olhar, ela tem que tentar saber o que está ali, porque ela já estudou, já gravou, já memorizou. Se não sabe, ela tem que retomar toda a fileira. Ela lê e retoma toda a fileira, com 20, 30 cartas de memorização. Acho que eu não sei se você de casa aprendeu como é que faz, mas é bem simples como que organiza isso. Sim, é um dos passos, né? É um dos passos. Muito bem, muito bem. Então é pensar, né, em como organizar. Altieres, pensando um pouco, né, nessa parte dos conteúdos, né, ao preparar cada encontro, gostaria que você desse algumas dicas referente aos ambientes digitais, né, como eles podem contribuir e de maneira saudável, né, para a preparação dos encontros. É preciso estar atento às fontes, né, como os catequistas eles podem diferenciar quais os melhores conteúdos. Falando de fonte, a gente tem que dizer que é preciso muito cuidado com a internet. A internet não é uma fonte segura. Eu sempre digo que, por exemplo, para entendermos sobre Sagrada Escritura ou história da igreja, nunca filme é indicação de estudo, nunca é. Porque a linguagem visual tem um tempo cronometrado, tem uma limitação. Isso vale para preparar o encontro. Então, vídeos não são fonte, determinados portais na internet não são fonte também, e podem até induzir ao erro, porque são de origem de outra denominação, são de origem de alguém que talvez fala daquilo, mas não é o olhar da teologia. Então, fica um encontro equivocado. Para ter esse cuidado, é preciso hoje, então, selecionar bem. Qual é a questão aqui, na verdade, Cleane? Muita gente vai ter dificuldade em selecionar bem, porque também não tem a noção do que está certo e do que está errado. Então nós teremos pessoas que vão achar que a Bíblia tem 66 livros e vão até escrever isso, ensinar isso. Por quê? Não fizeram um caminho de aprofundamento. E os catequistas, algo que chama atenção é a forma de envolver, né? Além dessa preparação, da didática, metodologia, como os catequistas eles podem fazer uma catequese envolvente, mais criativa? O que você diria? A gente precisaria sair do espaço clássico da sala de catequese e testar outras formas de interação que ocorram em outros momentos, que ocorram de outros modos, porque a gente sabe bem que o que vem em primeiro lugar não é o conteúdo, a doutrina, o que vem é o acolhimento. Quando o catequizando sente que o seu grupo de catequese é uma pequena comunidade, é uma pequena, vou usar a palavra aí que a juventude usa, é uma tribo que o acolhe, ele se sente parte desse núcleo, ele tem ali suas raízes, ele coloca ali também suas esperanças. Então o catequizando tem um ponto de apoio no mundo. E agora, veja bem, cada catequista precisa saber como fazer isso. Uma coisa é fato, apenas limitar-se, volto à ideia, ao encontro semanal de catequese, por mais que seja difícil o catequista você ter um outro momento aí, mas apenas limitar-se ao encontro semanal não ajuda a criar comunidade, não ajuda que o catequizando ancore o coração aí na sua missão como catequista. Sim, e o que é a iniciação à vida cristã, né? A proposta da IVC, ela ajuda nesse caminhar, né? Qual que é a principal ideia da IVC, nessa questão estrutural? A principal ideia está nesta sigla, no meio da sigla, a letra V, de vida, iniciação à vida cristã. E isso leva à vivência da fé. Impossível passar um grande idealismo que a nossa santa religião apresenta
Impossível passar um grande ideal de vida só por teoria. Isso é impossível. Não tem jeito. Isso sinto muito, por isso que ainda estou batendo na questão da metodologia, Cleane. A gente tem que criar outros recursos além do encontro. Ah, mas eu não consigo porque eu estou com muita coisa. Então você tem que se organizar, associar uma pessoa à sua missão. Catequistas que têm essa oportunidade têm auxiliares ou assistentes que depois lá no futuro serão também. Então é uma solução inteligente. Porque não precisa ser tudo eu que faço, sabe, Cleane? Posso pedir alguém para me ajudar e assim eu consigo organizar. Mas para que a vivência aconteça, eu preciso criar novos espaços e também espaços diferenciados. Não só dentro das salas, da comunidade. Quais dicas, então? Quais outros ambientes? Por exemplo, se a gente pensar numa catequese lúdica, a gente pode ter tantas possibilidades, como vamos organizar aqui na nossa capela, na nossa matriz, no salão paroquial, uma tarde com gincanas, por exemplo. Coisa tão fácil de organizar, uma caça ao tesouro, quem sabe uma festa do pijama, quem sabe um acampamento aqui dentro do salão mesmo, vai ser muito bom. Não é difícil, não é caro, a gente envolve os pais adoram também participar disso, é a ocasião, inclusive, para a gente vencer as barreiras que eles têm. Já pronto, já quebrou um pouco ali, sabe, da monotonia. As pessoas jovens, Cleane, detestam a monotonia. A gente também não gosta, mas especialmente crianças, adolescentes e jovens não suportam monotonia. E essas estratégias de tirar da sala de catequese para outro horário, outro espaço, outro dia, outra finalidade, agregam muito. Muito bem. Tem uma pergunta que não está aqui, mas eu gostaria de trazer pensando nos catequistas, né? Nas catequistas, em sua grande maioria, mulheres também, né? Que você sempre diz. A catequese para os adultos, né? É um pouco diferenciado, claro, né? A gente está lidando com faixas etárias diferentes, né? Mas a preparação para o adulto, como que funciona? Temos um perfil muito distinto aí quando se fala da catequese com adultos, porque eles gostam, na sua maioria vêm buscar a fé católica porque eles sentem que querem fazer um passo a mais. Então, quem é catequista com adultos já sabe que aqui, primeiro ponto, perfil diferenciado. Muito comum, Cleane, que alguém passe a ser catequista com adultos e fale, não vou voltar nunca mais para outra catequese, porque gosta muito. Com frequência, Cleane, chegam até a catequese depois de ter lido muita coisa sobre a igreja, depois de ter buscado com frequência isso. Então, ou não, né? Ou ter uma realidade totalmente fora da igreja, né? E também aí, quando vem, o adulto ele já vem pronto em algumas questões, né? Questionamentos, né? Exato. Então, assim, como... preconceitos, né? Sobre a igreja, a doutrina. Então, já vem informado. Seja para o bem ou para o mal, ele vem com a sua visão de mundo. E aí, de qualquer modo, tanto do lado de um catecúmeno, a gente vai chamar de catecúmeno, o catecúmeno que vem já com as suas ideias e preconceitos, vai precisar de alguém que esteja à altura para debater isso. E o catecúmeno que vem com sua pesquisa feita, será que está correta a pesquisa? Então vai precisar de alguém que também consiga acompanhar. A crise chega alguém dos dois perfis e a catequista não consegue dar conta, porque ela não fez a lição de casa. Sim, e os padres também podem colaborar, né, com essa missão. Você falou bonito agora, hein? Vamos repetir o que você falou? Os padres, gente, eles podem colaborar, né, com os catequistas nessa missão, que depois a gente vai falar um pouquinho dos materiais que a gente tem disponíveis, né? Abra os ouvidos, padres. Nossos amigos padres, realmente, como eu entendo muito a correria de uma paróquia, é insana, mas vale a pena fazer uma pausa aí nas questões administrativas, pastorais, e acompanhar o grupo de catequese com adultos, porque dali podem sair as novas vocações da paróquia, com frequência saem. Então, sim, eu conheço muitos padres que já fazem isso com muito amor, olham para esse grupo de catequese com um olhar atento. Eu poderia falar de algumas coisas aqui, não é, Cleane? Por exemplo, se me permite, sim, temos aqui um livro tão interessante que é da Província Eclesiástica de Pelotas, que é o livro Encontros de Iniciação à Vida Cristã para Adultos. É um livro muito interessante, pela proposta madura, pela linguagem bem elaborada. Agora, uma coisa me chama a atenção, Cleane, clareza nos temas. Apresenta os temas com uma clareza fantástica. Eu sou catequista com adolescentes e jovens, fiquei pensando, como não utilizar um encontro desse ali? Dá para usar, fica muito bom com os meus adolescentes. É um livro bem organizado dentro dos 4 tempos da iniciação à vida cristã, do catecumenato.
E eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta. Acho, nesse momento, é uma novidade até, mas eu acho, Cleane, que tem muita coisa boa, mas um livro com esta capacidade é uma raridade, que uniu profundidade, clareza, foi direto ao ponto. O catecúmeno pode até fazer o seu processo catequético olhando aqui, acompanhando esse livro, porque ele é realmente muito bom, né? Vale a pena mesmo. Mas é isso aí, você falou, abriu os... Eu falei, né? Você falou dos padres, eu falei, abrir os ouvidos. Abram o coração também, padre. Vamos abrir também o bolso, vamos investir na catequese, vamos investir, o que é isso? Sim, muito bem. Fica a dica, né? Altieres, quais os erros mais comuns que os catequistas eles cometem ao preparar os encontros, né? Eu sei que você fala de alguns erros, equívocos, né? Então, traça pra gente esse caminho, né? O que tem de errado quando eu começo a preparar um encontro? Primeiro erro, fonte errada. Primeiro erro, buscar na fonte errada. Influenciador não é fonte, vídeo de canal não católico não é fonte, escutei dizer, escutei falar, e caiu aqui no meu colo, isso não é fonte também, tem algumas fontes. Por quê? Até vou dizer com carinho e com respeito, né? Nem pregação de TV católica não é fonte, sempre digo. Já que lá o pregador, o formador está falando para outro público, você, na verdade, que é catequista, você está no mesmo nível de quem está formando. Então, você tem que buscar direto lá. Catecismo, documentos, livros de teologia, livros teológicos sobre algum assunto. Aí isso é fonte. Ah, mas tem que... Então, você está falando isso para vender livro. Não, sinceramente. A questão é, quem escreveu um livro fez uma densa reflexão ali que eu não fiz. Quando eu leio um livro... Todo um estudo, né? Um preparo. Todo estudo. Quando eu leio um livro, eu assimilo muita coisa daquilo que foi dito ali, né? Então, isso é uma fonte. Agora, primeiro erro é buscar a fonte errada. Altieres, existem algumas comunidades, paróquias e dioceses também que adotam alguns materiais de apoio, né? Para auxiliar nas preparações. Quais livros e coleções você indicaria para as turmas de Primeira Eucaristia, Crisma e Catequese de Adultos? Temos a alegria de, nesta época, ter muito conteúdo. Quando a gente era criança, não é, Cleane? Não muito tempo atrás, esses dias atrás. Não tinha tinha uma, talvez duas coleções. Eu fiz catequese com um livro que era um livrinho, se chamava Deus Nos Fala. Você sabe o que é isso? Uma bibliazinha ilustrada bonitinha, eu adorava. Mas era o que tinha. Não tinha uma interação, né? Até, acho que, enfim. Mas, olha só, agora tenho a alegria de falar, Cleane, se você me permite. Fique à vontade. Padre Eduardo Calandro e Padre Jordélio Siles escreveram, junto com a equipe muito preparada, uma coleção incrível de livros para evangelizar todas as fases da catequese, todas as faixas etárias. Um deles é esse aqui, e tem um livro do Querigma que é único. É um livro, eu vou chamar de livro, mas na verdade é uma caixa de jogos. Tem jogo da memória, tem trilha, tem sequências, cartas, para que a criança consiga, é dessa coleção aqui, para que a criança consiga memorizar de forma lúdica vários aspectos da fé. Porque para que a fé seja vívida, ela depende de conhecimento de muita coisa. E essa coleção aqui, do Padre Eduardo Calandro e do Padre Jordélio Siles, eu indico, tenho indicado muito. Toda diocese que eu vou, faço questão, porque é um conteúdo que agrega muito. Você pergunta também sobre uma catequese para outras fases, outras faixas etárias. A Diocese de Caçador, Cleane, lançou um livro muito bom, chamado Caminho Crismal, e eu conheço o organizador, né? Esse aqui. Tá aqui, inclusive está aqui. Aqui, mostre você, fica bonito. Combinou com a sua roupa elegante. Olha só, pessoal. Muito obrigada. Caminho Crismal, né, o livro do catequista. A Altieres vai falar um pouquinho, né? Primeiro ponto que eu acho fundamental, o cuidado que a equipe que organizou teve com a arte. É um livro bonito, um livro colorido, com ilustração muito bonita. Porque para evangelizar a gente tem que lembrar sempre que a linguagem visual também é uma linguagem que fala ao coração. Mas a proposta dessa coleção... ela é bem sintonizada com o tempo presente. O sacramento de Crisma é para crianças e o sacramento da Eucaristia é para adolescentes e jovens. Aliás, esse livro está sendo escrito, viu, Cleane? Então, provavelmente no outro ano teremos, ou no outro ainda.
Mas eu indico muito porque é um livro escrito para evangelizar crianças que vão receber o sacramento da crisma. Alguém pode perguntar, mas como assim? Sim, já veio agora. Aliás, eu te também, pergunto, né? na sua diocese, como é que é, Cleane? É Eucaristia primeiro, crisma depois? Primeiro a Como é que é? Eucaristia, depois a perseverança, né? E depois o crisma. Então, e aqui nós temos uma coleção à frente do tempo que coloca na ordem correta o sacramento. Por que na ordem correta? Explica pra gente. Porque na igreja, desde sempre, o sacramento do batismo e o sacramento da crisma são sacramentos gêmeos. Até nós temos uma unção crismal no batismo e a unção crismal depois do batismo. São sacramentos gêmeos. Nas igrejas católicas orientais, até hoje, estão juntos. Em outros países da Igreja Latina também. O que aconteceu no Brasil e em mais um ou outro país? Os bispos, depois do Concílio Vaticano II, pensaram: e se a gente tirasse a crisma, que é dada para crianças quando nascem ou quando são batizadas, e colocasse na juventude? Motivo: os bispos queriam visitar cada diocesano. O motivo é esse. Se você perguntar para sua avó ou para uma pessoa da sua família, quando você foi crismada, vovó? O que ela pode dizer para você? Ah, bem no início, né? Bem Criança. no início, quando se batizou. Sim, Bem sim. no início. Essa é a ordem correta. Então, Cleane, nesse momento, várias dioceses que pensam de forma, né, correta, estão organizando para que esta forma do sacramento seja colocada na ordem correta. Isso aqui que a gente faz de batismo, eucaristia, crisma, chama-se inversão sacramental. Agora, batismo, crisma, eucaristia é a ordem correta. Muito bem, olha só, a gente está aprendendo aqui também, né? Muito obrigada, né, Alxeres, Muito de nada. por essa colaboração. Tem um livro aqui que eu gostaria que você falasse um pouco, que é o Itinerário Catequético, né, do Catecumenato. Aqui tem a parte 2. A gente também está acompanhando na tela aqui conosco, né, algumas coleções da Paulus, né, que o Alxeres falou, né, todos completinhos ali, mas aí falta essa coleção. Você poderia falar um pouquinho? Posso sim. Essa coleção tem uma característica super interessante, porque é quem é o autor dela. Padre Josileudo Queiroz é um canonista, ele entende então do que são as nossas obrigações morais, qual é a vida em Cristo, o que a gente tem que fazer para ter uma vida reta e justa, que é o que fala o Código de Direito Canônico. E ele criou essa coleção, são 4 volumes, e essa coleção é uma coleção destinada para evangelizar adultos. Ela também é ela tem também um diferencial que é tratar dos problemas que as pessoas vão encontrar em algum momento, tratar de forma bem direta, bem clara. São 4 livros que eu recomendo também, que vale a pena conhecer. Padre Josileudo é presbítero na Arquidiocese de Fortaleza e é uma pessoa também carismática nas redes sociais. Sem dúvida, alguém já viu o Padre Josileudo falando por aí, né? Muito massa, o Padre Josileudo é muito massa. Sim. Então, uma coleção muito boa. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu gostaria só de perguntar para você uma dúvida dos catequistas, né, sobre o ano letivo, né? Quando a catequese ela começa, né? Há um tempo específico, né? A gente começa em fevereiro, depois do carnaval, na quaresma. Qual que seria a sua indicação? É muito bom você falar isso, porque a gente realmente, muitas vezes, ancora a catequese no ano letivo, de fato. Mas o ano catequético começa afinal quando? Já vou dizer, não é todo lugar, mas a maioria dos lugares que tentou fazer a catequese no advento, começar no advento, a maioria dos lugares, não todos, viu? Você que me acompanha e nos acompanha, não deu certo, porque logo vem as férias, então a gente vai voltar à atividade logo depois do carnaval, fica muito tempo, fica um hiato de tempo muito grande, resultado prático, diminui o tempo catequético. Uma sugestão seria, talvez, se a gente não quer seguir muito próximo do ano letivo escolar, o ano catequético ele precisa se diferenciar um pouco. Talvez começar em agosto. Talvez. Aí na quaresma, alguém pode perguntar, é muito comum essa pergunta. Quaresma não é o momento ideal de começar. Poderia ser o advento o momento ideal, mas para nós não dá, por causa dessa questão que a vida civil, a vida cultural do país para de fato. Ela começa a parar em dezembro e volta a ressuscitar em março. Então, né? Isso é uma coisa desse jeito. Agosto seria um tempo bacana. Mas alguém pergunta assim, Cleane, mas eu não posso começar em fevereiro, março? Pode também, pode.
Vai ser o determinante? Não vai. O grande determinante vai ser a gente ter metodologia, a gente volta para o início, né? Metodologias diversificadas, sofisticadas, e aí isso faz realmente a diferença. Muito bem. Altieres, ainda nessa questão dos conteúdos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? A gente tem todos esses materiais de apoio, mas a Bíblia, ela está no centro da nossa missão, né? No centro da missão da catequese, né? O que a gente poderia falar sobre a Bíblia para o catequista e para os catequizandos? A Bíblia é uma fonte de pesquisa. Eu sempre recomendo para que catequistas possam preparar bons encontros, boas espiritualidades, tenham algumas versões da Bíblia. Por exemplo, duas que não podem faltar de jeito nenhum. A Bíblia do Peregrino, porque tem uma quantidade significativa de notas de rodapé, e a Bíblia de Jerusalém, porque Isso ela para o catequista, para o formação. catequista, Sim, sim. para ele ter esse acervo. Tem algumas outras Bíblias que ajudam também, e com isso, com esse acervo, ele pode ter múltiplas referências. Alguém pergunta, então, mas para quê? Duas Bíblias diferentes, o texto é o mesmo? Tem alguma leve variação, mas, no mínimo, temos a riqueza das notas de rodapé. E no caso da nova Bíblia Pastoral, que está aqui, Cleane, olha só, pessoal. Vamos mostrar, hein? Essa aqui, né? Tem uma riqueza a mais, que são os cadernos colocados antes do livro sagrado. Antes de cada um dos 73 livros, tem um bloco com as informações mais importantes para que a gente tenha uma informação histórica, arqueológica. Então, ter várias versões da Bíblia é um investimento necessário. Altieres, quais as dicas você daria para envolver as famílias na realidade da catequese, né? E na participação, né? Como que a catequese ela também pode ser aliada, né? Em convidar, trazer as famílias para a igreja? Primeiramente, tem que lembrar que as famílias não são evangelizadas na maioria. Elas não têm consciência de que é importante que a pessoa, do filho, da filha, tenha um conteúdo catequético, espiritual. Elas não têm exatamente a consciência e a amplitude disso. Primeiro passo é esse. Segundo passo, nada de ficar inventando reunião para você dar uma catequese para eles, porque eles até acham um pouco ofensivo, que eles já são marmanjo e você está querendo dar catequese para eles. Quem é você na fila do pão? Vão perguntar para a catequista. Sim. Terceiro passo, a coisa prática. Convide pais e mães, comece com alguns, para ajudar você em algumas atividades daquelas além do encontro. Vai fazer a coleta de alimentos? Convida o pai, convida a mãe, para eles ajudarem ali nos bastidores, não fazendo o que o catequizando tem que fazer, não. Vai envolvendo. Depois marque um café da manhã no salão paroquial, no salão da comunidade, um café comunitário. Vai fazendo isso. Tendo proximidade, a gente ganha tudo. E eu tenho uma dica infalível, Cleane. Quer ganhar a confiança de papais e mamães da catequese? Dê trabalho a eles. Mas dê mesmo, mas sem dó. E eles vão se sentir agora que você fala como igual. E aí você consegue fazer um caminho de crescimento com eles. Sim, muito bem. Aí fica as dicas, né, para as famílias, né? Muito importante a participação das famílias, inclusive nas missas, né, em que a catequese ela prepara, né? Muito, muito bacana isso também, tá? Altieres, uma última perguntinha em matéria de catequese, né? Quais os santos e santas da igreja podem inspirar-nos, né, na missão de ser catequista? O que você diria? São tantos, né? Olha, são Ou tantos, poucos. né? São tantos. Sim, Vamos sim. começar com São José de Anchieta. Sim. São José de Anchieta, que deu um testemunho bonito, aprendeu uma nova língua, ou algumas novas línguas, percorreu imensas distâncias, fundou comunidades. Tudo isso a gente pode fazer hoje. Qual língua que você vai aprender hoje? Aprende a língua das mídias digitais, das redes sociais. Percorra quais distâncias? Percorra as distâncias que você precisa aí no ambiente digital, físico mesmo, para fundar comunidades. Cada grupo de catequese é uma comunidade, é uma célula, é uma semente, é uma sementeira. Então a gente pode seguir o passo desses grandes santos. E nós temos muitos outros santos interessantes da juventude, pessoas a caminho da santidade, como Laura Vicunha, Severino Namuncurá, temos Carlo Acutis, temos muita gente. Temos a Santa Irmã Dulce, temos... a lista pode ser grande. A gente vai ter em breve também alguns santos novos da juventude aí que a gente pode acompanhar com exemplos da atualidade. Então, eu diria, os santos têm uma vida heróica, uma vida bonita. Quando eu digo santos, eu quero incluir também os beatos, também as pessoas que estão em fase de beatificação, porque o testemunho foi heróico.
Padre Tiago Alberione, por exemplo, é um exemplo para as catequistas, para os catequistas, porque ele fez esse caminho que eu e você estamos tentando fazer hoje. Lá no início do século XX, ele pensou em meios de comunicação digitais que chegassem a todas as pessoas. E ele era um catequista, e então a gente pode pensar também. Eu pergunto para você, catequista, como é que está a tua capacidade de comunicação hoje? Tá boa? Tá ruim? Precisa melhorar? Como é que você se situa aí na navegação? Você boia ou você nada de braçada? Você tem que saber disso também. Quem sabe atuar nesses meios alcança mais gente. Sim ou não, Cleane? Sim, com certeza. A comunicação é primordial, né? E não ter medo de falar, de anunciar, de catequizar, né? Que é para isso que Deus nos chama, né, Altieres? Sim. Então, vamos já caminhando aqui, né, para o final. Você gostaria de deixar alguma dica para os catequistas, né, sugestões, só para a gente finalizar? O que você diria aos nossos catequistas? Vamos fazer uma coisa boa, investir no nosso futuro. Passe no portal da editora Paulus, é paulus.com.br. Você vai ter acesso a bastante livros que podem te ajudar na tua missão. Você vai encurtar tanto o teu caminho. Quem tem a graça de ter uma livraria Paulus aí perto, também, pessoal, vai, dá uma passadinha. Ah, mas você está fazendo uma divulgação de um comércio. Olha, gente, tem que investir na missão, viu? Aproveito para dizer que a Paulus é uma empresa da igreja, é uma empresa sim. Ah, meu Deus, mas como assim? Para que o evangelho chegue a todos os lugares, a gente tem que sofisticar a capacidade da igreja chegar a todos os lugares. É uma equipe imensa que prepara conteúdos, que escreve conteúdos, que divulga, que faz com que o Brasil esteja bem posicionado no mercado editorial. A Igreja Católica tem, então, digamos assim, não é? Uma posição de destaque, graças ao seu conjunto de editoras, a Paulus entre elas. E você que é católico, você que é uma catequista maravilhosa, um catequista simpático, invista na tua missão também. Muitos pensaram para que esses livros chegassem até aqui. Não deixe essa riqueza passar. Isso mesmo, né? Estudiosos, biblistas, né? É todo um trabalho em conjunto para melhorarmos, né, a nossa comunicação e a nossa missão de ser catequista, tá bom? Altieres, eu quero te agradecer, né, pela presença, né, pela participação, por aceitar o nosso convite, né, em meio a tantos compromissos, né? E teremos mais futuramente. O que os catequistas eles podem esperar dos nossos conteúdos? Dá para sugerir mais coisas? Claro que dá, né? Tem sempre conteúdo para trabalhar. Temos bastante, eu até diria. Quem sabe se quem está agora nos acompanhando, quando chegar a esse podcast, quem sabe se vocês não querem sugerir temas interessantes. Você promete que olha com carinho, não olha, Cleane? Olhar com muito carinho, Altieres, né? Trazer vocês que têm dúvidas, né? Podem sugerir para Paulus, né? Eu vou passar aqui os nossos contatos e fica aberta, né? Somos essa comunidade também, né? Não deixa de ser uma comunidade de missão, né? Para auxiliar, tá bom, gente? Sim. Altieres, muito obrigada por sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Paulus Cast, né? E a todos vocês que nos acompanharam até agora, tá bom? E se você deseja saber mais sobre o tema didática e metodologia catequética, além das coleções citadas neste encontro enriquecedor, a Paulus Editora conta com mais de 35 livrarias com esses e outros livros disponíveis em todo o Brasil, tá bom, gente? Acompanhe também os conteúdos da Paulus Editora nas principais redes sociais. No Instagram, @Editora Paulus, no Twitter, Editora Paulus e também no LinkedIn, tá bom, gente? Ou no contato do Televendas, no telefone 11 99974 1840, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, catequistas, todos que nos acompanharam, né, até agora. Um grande abraço e até o próximo encontro.